Ok, galera, vamos dar início hoje à nossa aula. Encerramos potência, fizemos exercício, tarefas online de potência, tá? Uma tarefa online de potência. E hoje nós vamos só explicar, tá certo? Provavelmente eu vou precisar de muitas aulas para explicar essa parte desse novo assunto que é radicais, ou radiciação, ou raízes, como queira chamar, tá certo? No nono ano a gente vai ver tudo de raiz. Quem tem muita sorte já viu alguma coisa de raiz, tá certo? Já sabe alguma coisa de raiz. Se você não conhece nada de raiz, preste atenção, que é nessa aula que a gente vai aprender tudo sobre raiz, tá certo? Vamos começar conhecendo os nomes. Cuidado que eu cobro os nomes, principalmente no joguinho, tá certo? Para quem está com livro, minha aula sempre é acompanhada do livro, tá certo? Então, quem tem o livro pode acompanhar todos os meus slides, tá bom? Pelo livro. A nossa página é a página 36, conforme está aí na tela do seu celular, e a 37, tá bom? O capítulo é o capítulo 4. Então, presta atenção. Do mesmo jeito que nós tínhamos os elementos na potenciação, nós vamos ter também o nome dos elementos na raiz. Então, tá aí alguns elementos, ó. Vou deixar maiorzinho, porque fica melhor aqui para me explicar, tá certo? Mas segue o que tá aí, ó. Esse carinha que eu tô desenhando aí na tela de vocês, ó. Tá vendo? Esse carinha é chamado de radical, ok? Esse é o meu radical. Sempre a gente se esquece dele. Mas o que a gente não pode se esquecer é desse carinha aqui, ó. Tá bom? Ó, que fica aqui dentro do radical. Eu vou botar uma letrinha, vou chamar de N, conforme o livro de vocês chamam. Esse carinha aqui é o meu índice, certo? Vou circular ele aqui, ó. Ele que vai dizer se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica, se a raiz é quarta, se a raiz é quinta, se a raiz é sexta. O que a maioria dos alunos não entende, eles acham que na cabeça deles, eles criaram essa ideia que só existe raiz quadrada. E essa ideia tem que ser desmistificada, tá? Existem outras raízes, tá certo? Galera, é importante vocês saberem onde fica o índice. Não pode deixar de saber. Outra coisa sobre o índice. O índice ele só começa a existir a partir do 2. Se algum dia vocês virem quanto é a raiz de índice 1 de 4, é pega. É pegadinha. Não existe uma raiz de índice 1. Certo? A primeira raiz que vai existir é a raiz quadrada. Outra coisa importante que vocês têm que memorizar isso aí. A raiz quadrada não é obrigada a colocar o índice, o número 2. O próprio nome dela já dá a entrada dela, já dá o índice dela, que é a raiz quadrada. A partir da raiz quadrada, eu sou obrigado a colocar o índice. Por exemplo, se for raiz cúbica, ele vai ter que colocar o índice 3. Se for raiz quarta, ele vai ter que colocar o índice 4. Agora, a quadrada, não. A quadrada é a raiz mais estudada que existe, tá certo? Outra coisa que eu não posso jamais esquecer, quem é o radicando. O radicando sempre fica protegido pela raiz, tá certo? Então, ele fica dentro da raiz. Vou chamar da letrinha A, conforme o livro de vocês está chamando aí da letrinha A. Certo? Então, esse cara aqui de dentro, certo? Ele é o meu radicando. Ó, ele está aqui dentro. Ele é protegido pela raiz, certo? Então, esse é o meu radicando. Legal? Então, esses nomes vocês têm que botar no juiz, porque eu vou fazer pergunta dele, como eu fiz naquele joguinho. Supondo que a base é tanto, o expoente é tanto, quanto é o resultado.
Aí, se você trocar a base pelo expoente, você não respondia aquelas perguntas. Como eu fiz, né? Você perguntou sobre a base, eu peguei e botei foi o expoente de cima. Na Exatamente. primeira questão, depois que perguntou o expoente, eu fiquei perdidão. Então, fica perdido. Eu já vi gente perder questão em vestibulares porque não sabia o nome de cada coisa. Tá bom? E Se acredite, fosse uma questão vestibular, eu tinha me perdido, que eu tinha o quê? Eu troquei a base do índice, do radical. e tu quer que eu diga outra coisa? Você saía Sim. feliz. Você tinha errado a questão e ainda saía feliz da prova. Sabe por quê? Porque eles botam uma resposta errada de propósito. Certo? Então, para o cara que errar, ele sair feliz. Aí, quando chegava em casa, que fosse olhar o gabarito, aí ficava triste, né? Então, cuidado com isso. Tem muito pega em cima de nomes. Então, são sinônimos e são vocabulários matemáticos que a gente tem que botar no juiz. A resposta é a minha raiz, certo? A minha raiz é a minha resposta, é o valor que vai dar, que aí eu chamei de x. Essa é a minha raiz. Legal? Então, nós aprendemos o que é o radical, que esse aí não precisa decorar, que é aquele símbolo da raiz. Nós aprendemos o que é o índice, que fica lá dentro do radical. E nós aprendemos o que é o radicando, que fica protegida pelo radical. Ela fica interno, ela fica dentro do radical. Tá certo? O radical é comum esquecer, até nós professores esquecemos, porque usa, né? Raramente usa. As questões nunca vai falar de radical com você. Vai falar de índice radicando, tá bom? Vamos seguir. Já conheço algumas coisas. E agora, professor, eu já conheço o que é índice, o que é um bocado de coisa. Se eu já conheço isso, dentro das raízes quadradas, as raízes cúbicas e as outras raízes, certo? Principalmente das quadradas, isso que eu vou falar vale só para as quadradas, existe uma coisa chamada de número quadrado perfeito. Já já vou mostrar o slide sobre isso, mas eu quero falar primeiro. Certo? Dentro das raízes existem esses perfeitos. Mas, professor, o que é isso? Ó, galera, toda vez que você for calcular uma raiz quadrada e a sua resposta for um número natural, a matemática chama esse número que você calculou de perfeito. Tá bom? Então, um exemplo. Ó. Se eu perguntasse a você, 4 é um número quadrado perfeito? Não sei. Se eu fizer a raiz dele e der um número natural, é. Então, faça a raiz quadrada dele. Ó. Raiz quadrada de 4. Quem é que sabe quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Me diga uma coisa, 2 é ou não é um número natural? É. Exatamente. Então, toda vez que um número gerar um número natural, você pode dizer que esse número é quadrado perfeito. Galera, eu estou dizendo isso porque vocês não vão ver isso mais nunca na vida de vocês. E eu já deparei com questões no Enem falando dessa desgraça de número quadrado perfeito. E eu esqueci. Porque eu só vi isso quando eu fiz o Enem, quando eu faço sempre todo ano o Enem, e quando eu fui fazer o meu vestibular, que não era Enem, falou sobre esse número. Eu só tinha visto isso no 8º ano e eu esqueci. E hoje não, que eu ensino muito ao 8º ano, eu não esqueço mais. Mas vocês não vão ver mais nunca esse número. Quadrado perfeito. Nenhum livro de vocês tem no ano. Eu estou dizendo porque eu dou aula no 8º. Então, quando vocês calcular a raiz quadrada de um número e essa resposta for um número natural, esse número que você calculou, a raiz quadrada, ele é chamado de quadrado perfeito. Olha outro exemplo, se eu perguntasse a você. 9. Vocês acham que 9 é um quadrado perfeito? Vamos fazer a raiz. Se der um número natural, é. A raiz de 9, quanto é? 3. 3 é ou não é um número natural? É. É, tranquilamente, tá? Agora, olha, outros números que têm raiz quadrada, mas que não vai dar um número natural. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu perguntasse a você isso aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 0
eu criar um aqui na minha mente. 0,09. Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 0,09. Sabe quem é? 0,3. Agora, e olha, a pergunta capciosa. 0,09 é um número quadrado perfeito? E aí? Não. Não. Por que não? Porque olha a resposta da raiz, ó. 0,3. 0,3. Ele é um racional, né? Exatamente, ele é um racional e não natural. Legal, galera? Então, cuidado com isso, que vocês não vão ver esse nome sempre. Eu quero que vocês coloquem isso no juiz. Ok? Então, bota isso aí no juiz. Algumas vezes, nós nem sempre pegamos números pequenos, tá certo? Às vezes, nós pegamos números muito grandes para calcular a raiz. Tá bom? E qual é a técnica, professor? Notação científica? Não. Eu vou pegar aqui um livro do 8º ano rapidinho e vou botar um aqui para a gente. Por exemplo, é um que a gente não sabe decorado, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Raiz quadrada de 1024. Aí se o cara for tentar adivinhar, meu irmão, fica aí, será que é quanto? Será que é 12 vezes 12? Será que é isso vezes isso? Você vai enlouquecer e não vai conseguir dizer quanto é a raiz quadrada. Não vai olhar em calculadora, não. Tá bom? Aí você tá lendo meus pensamentos, é? Não vai olhar, não. Já olhei, dá 11, aí vírgula, 1, 3, 5, 5, 28, 7, 2, 56. Será, hein? Se a calculadora estiver mentindo, Será que a calculadora de André é boa? mas às vezes até a mente pensa mais que a tecnologia, viu? Ok. Veja bem. Galera, para vocês não ficar na adivinhação, certo? Quando vocês pegarem números muito grandes, como 1024, você vai fazer o seguinte. Você vai usar uma técnica chamada de fatoração, que nada mais é do que o MMC de um número, certo? Então, fatorar é o MMC só de um númerozinho, que é bom para nós, certo? Ó, então, você bota assim, ó, 1024 e fatora ele, ó, certo? Quando você fatorar ele, é mais fácil você achar a raiz dele. Eu vou ensinar como é que você acha a raiz dele, tá certo? Nem sempre é um número quadrado perfeito. Como o André calculou aí na calculadora dele, ele disse que deu um número quebrado. Se der um número quebrado, não é quadrado perfeito. Eu vou olhar aqui na minha só para confirmar. É mentira dele. 1024, raiz. Ó, tem raiz. A calculadora de André está quebrada. Então, veja bem, galera. Fatorar, nós já aprendemos desde o 5º ano que a gente fatora, né? Começa sempre Verdade. dividindo por 2, né? Então, vou começar aqui dividindo por 2. Certo? Se você pegar 1024 e dividir por 2, aqui vai dar um 5, resta o 0. Baixa o 2. 2 por 2 dá 1. Aí dá 0. Baixa o 4. 4 dividido por 2 dá um 2. 0. Então, se eu dividir 1024 por 2 é 512. Depois eu vou te dizer uma coisa. Terminar aí pra te dizer uma coisa. Tá, terminei. Diga. Eu não fiz a raiz quadrada de 1024, eu fiz a raiz quadrada de 124. Aí não. Aí eu esqueci só do zero, né? Então dá 32. Deixa quieto. Então, vou continuar dividindo por 2, porque o número é par, eu posso continuar por 2, né? Então, dá um 4 aqui, sobra 1, baixo 1. Dá um 5, né? Dá um 10, sobra 1, baixo 2. Dá um 6, 256. 256 ainda dá por 2, cara. Acredite. Dá 1, 0. Baixo 5. Aí 5, o número mais próximo é um 2 aqui para dar um 4. Sobra 1, baixo 6. Dá um 8. Então dá 128. Dividido por 2 de novo, dá 64. Dividido por 2 de novo, dá 32. Dividido por 2 de novo, dá 16.
Dividido por 2 de novo dá 8. Veja que não... Dividido por 2... Dividido por 2 de novo dá 4, dividido por 2 de novo dá 2. Isso. Vou para cá, continuar aqui, ó. 4 dá 1, 2 de novo, né? Não, Sim. aqui eu já fiz 4. Quando eu dividir 4 por 2, dá 1, 2. Aí dá por 2 de novo, dá 1. Quantos 2 deu, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esse número fatorado, 1024, é 2 elevado a 10. Certo? Veja que eu não estou tentando adivinhar. Não estou tentando adivinhar. Certo? Agora eu quero descobrir a raiz disso aí. Qual é a técnica? Eu já ensinei aqui, só que eu ensinei ao contrário. Certo? Eu ensinei assim, isso assim. Lembra que eu até botei no joguinho de vocês, eu disse, quanto é 9 elevado a meio? Quanto é 9 elevado a meio? Em outras palavras, isso era a raiz quadrada de 9, que era 3. Só que eu ensinei quando a potência é uma fração transformar em uma raiz. Aqui está o contrário. Aqui está uma raiz e eu quero que saia da raiz. Eu quero que volte à forma original. Aí olha a técnica, como é fácil. Para mim sumir com essa raiz, galera, acredito vocês ou não. Olha o que é que eu tenho que fazer. Ó. Pega o expoente e divide pelo índice da raiz que está invisível. Mas eu sei quanto é, não sei? 2. Isso, gato. Quando o índice está invisível, eu sei que é 2, tá bom? Então eu sei que está escondidinho um 2 aqui. E eu sei fazer essa divisão, galera. Eu sei quanto é 10 dividido por 2. Isso é muito fácil para mim, tá certo? Então 10 dividido por 2, eu vou colocar aqui, ó, para você não esquecer, ó. Então, veja que a raiz já sumiu, tá? E 10 dividido por 2 é quanto? 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5, o cão quer atentar você e dizer que é 10, mas não é 10. 2 elevado a 5 não é 10. É 32. Hã? É isso mesmo que você disse. 32. Ué? Ué? Não entendi. Não é 25, não? Tá certo, tá Gente, ele certo, só fez a regra de potência. tá certo, tá certo. Ah, entendi agora. Vamos fazer 2 elevado a 5 para a gente ver se dá 32 mesmo. Ó. 2 vezes 2, 8. 4. Uai? Uai? É 4 mesmo, foi mal. 4 vezes 2, 8. 8, 8 vezes 2. 16, 16 vezes 2. 32. Nossa, Né? sério, eu pensei Então, que era 2 25. elevado a 5 Mas não. é 32. Mas só tu escutou o Andrei falando 32. Eu não escutei, sério mesmo. Eu acho que ele chutou. Então, galera, olha que legal. Ó. Deixa eu revisar de novo. É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então, acalma o coração. Tá bom? É chato. É difícil a primeira vez que a gente vê uma coisa. Não é fácil. Não se faz... Achei muito grande, Alderi. Sempre vai ser assim. Por isso que a raiz eu disse a você, cuidado com essas raízes grandes, que é trabalhosa para fazer. É melhor do que adivinhar. Então preste atenção, acalma o coração. Eu peguei uma raiz grande, certo? É uma raiz grande. 2.000, 1.600, 729. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adivinhar quanto é o valor? Não. Eu não tenho que adivinhar. Existe uma técnica na matemática que chama-se você fatora aquele número grande. Quando você fatorar o número todinho, você só é contar a fatoração. Ó, eu fui dividindo por 2, dividindo por 2, ó, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Depois eu conto quantos 2 deu. Deu 2 elevado a 10. Deu 10, 2. Esse expoente do 2 é só dividir pelo índice da raiz e a raiz simplesmente vai sumir da tua vida. Aí depois você vai cair numa potência. Potência você sabe. A não ser que você queira cometer aqueles erros infantis, que o pessoal multiplica a base pelo expoente. Aí não dá, né? Aí já não dá mais para fazer isso. Certo? Então a técnica é essa. Essa é a mais fácil que existe. Eu não vou ensinar outras técnicas porque essa é a melhor que tem. Porque a gente fatora desde o 5º ano, galera.
E Pois acredita, eu não lembro não, Alderi, a fatorar não. Mas tu fez aí, eu tive uma ideia. né? Fatorar é isso. Eu vou fazer outra raiz. Fatorar não é coisa que da MMC? É a mesma coisa, só que é ainda mais fácil, porque é só um número. Então, MMC a gente fazia de dois números, por exemplo. Tira o MMC de 16 e 8. Aí o cara botava dois números, né? Aí ia dividindo por dois. Tá vendo que era dois números? Pois eu Fatorar, acho o MMC mais fácil, Alderi. que tem Sim. mais números. Mas Eu fatorar é acho MMC. também. Acreditem nisso, fatorar é MMC. Toque com o número. Por isso que chama fatorar. Mas eu sou matemático Só e o cara... pode fatorar por 2, Alderi? Não, tem outros números. Eu vou Eu botar não, outro exemplo. tipo, não é, aí em cima tu não poderia ter fatorado por 4, não? Não, aí não. Cuidado. Para você fatorar, para você tirar MMC, obrigatoriamente você tem que obedecer à sequência dos números primos, que é 2. Aí se continuar dando por 2, vai por 2 até acabar os dois. Quando não der mais por 2, você vai para o próximo primo, que é 3. Se não der por 3, você vai para o próximo primo, que não é 4, é 5. Cuidado, Sim. fatora. Eu buguei agora. Foi mal, Alderi. Fatorar, MMC, isso é decompor em fatores primos. E você tem que lembrar dos números primos. E os números primos começam com 2, que é o único par. Não tem mais nenhum número primo que é par. E depois do outro, 3. Depois, 5. Depois, 7. Depois, 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11. Depois, 12 não é, 13. Como é que eu descubro quando o número é primo ou não? Vocês lembram disso ou não? Não. Ó, o número é primo, galera, só quando ele admite duas divisões distintas. E são elas: 1 e ele mesmo. Se um número admitir outra divisão, já não é mais primo. Veja que o 2 eu só posso dividir para dar um número natural, é claro. Eu só posso dividir o 2 por 1 e por ele mesmo. 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. O 2 não admite nenhuma outra divisão com resposta natural. Agora olha o 4, ó, porque o 4 não é primo. Ó. O 4 dá para dividir para 1? Dá. O 4 dá para dividir para ele mesmo? 4 dividido por 4? Dá. Mas também o 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então veja que o 4 admite não duas, mas três divisões distintas. Por isso que o 4 está fora dos primos. E os primos são Então só pode dividir duas vezes os primos, é, professor? só duas vezes. E o resultado dessa divisão ainda tem que ser diferente. Observe que o 2 dividido por 1 deu 2. E o 2 dividido por 2 deu 1. Uma vez eu estava assistindo o Caldeirão do Hulk e Luciano Huck deu uma dica errada. A pergunta era sobre números primos. Aí perguntava quem era o primo. Aí tinha vários lá. A sorte que não tinha uns. Tinha o 2, que era o 2 era primo. Mas ainda ele disse, eu lembro de primo. 1 é primo, 2 é primo. E 1 não é primo. Sabe por que 1 não é primo? 1 pode ser dividido por 1? Pode. 1 pode ser dividido por ele mesmo? Pode. Mas as duas divisões são iguais. Pegue 1 e divida por 1. 1. Pegue 1 e divida por ele mesmo, que é 1. 1. Ou seja, as divisões vão dar iguais, galera. Então, para ser primo, duas divisões, com duas respostas diferentes. Certo? Então, cuidado com isso, que eu já vi muita pegadinha em cima do 1. E 1 não é primo. Legal? Então, vamos para frente. Eu vou dar outro exemplo disso aqui, que não é assunto do nono ano, viu? Não é assunto do nono ano. Lá vai. Você chega e pega isso aqui, ó. Raiz. Sim, deixa eu voltar aqui para uma pergunta aqui, que eu não fiz. Tá feita a questão, né? A gente sabe que a raiz quadrada de 1024 é 32. Aí a pergunta que não quer calar. 1024 é um número quadrado perfeito? Sim ou não? E aí? Ajuda? sim? Se sim,
Qual é a porque o 32 é natural, né? Beleza, parabéns, Andrei e Mariana. A resposta é essa. Se meu número der um número natural, na raiz quadrada dele, é quadrado perfeito. Então, 1024 é quadrado perfeito, tá certo? Então, cuidado com isso aí. E se eu perguntasse a vocês, 2 é um número quadrado perfeito? Olha que é pequenininho. 2 é quadrado perfeito? Mais além. Eu digo que sim. Mas eu posso estar errado. Qual é a raiz quadrada de 2? Se você responder essa pergunta com um valor natural, você está certo. Agora, se você fizer a raiz quadrada de 2 e não der um número natural, tchau. 2 não é um número quadrado perfeito. E eu já ensinei isso aqui, quando eu falei dos irracionais. Eu disse, galera... Não é. Não é de jeito nenhum, ó. Se eu fizer aqui, ó, 2, olha aí no celular... Tá. não dá pra ver no celular. 1,4 mais uns números pra frente. Porque, tipo, 1 vezes 1 não vai ser 2, né? Parabéns. Então, O 2, não. galera, é um número irracional. Se você fizer a raiz quadrada de 2 aí na sua calculadora, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai pegar fogo. Porque o 2 dá 1,4 e um monte de número infinitos e não periódico. Ainda tem mais esse. Ainda tem mais isso. É não periódico. Não, moço, fogo já fiz já. Não faça, senão queima seu celular, tá? Já fiz faz tempo. Então você ia com a massa, já vinha com pão. Eu tô brincando, não queima não, porque o celular aproxima, né? Mas tem computador calculando a raiz de 2 até hoje e não vai chegar nunca, tá? Imagina Olha a pessoa calculando. Olha a outra aí, ó. 729. Ah, acalma teu coração, te aquieta, pensa direito. Rapaz, é um número grande. Eu não sei, nem eu que sou matemático, galera, que dou aula todo ano disso aqui, eu não sei quanto é a raiz de 729. Eu sou sincero a dizer a vocês, eu não sei decorado. Se cai numa... E o senhor não é obrigado saber, não. Porque é difícil. É difícil. Verdade, não é porque o senhor é professor que o senhor tem que saber tudo. Exatamente. Se cai numa prova, eu vou fatorar, que é uma coisa que é fácil para mim fatorar. A fatoração eu sei. Eu botei lá aqui, ó. 729 e vou fatorar. Veja que eu já vou eliminar 2. Isso é para saber a raiz quadrada, professor? É para descobrir a raiz quadrada, exatamente. Veja que eu já vou eliminar 2 de cara aí, porque... Por que eu vou eliminar 2 de cara aí? Alguém pode me dizer? Porque a raiz é quadrada. Porque o número não é par. Tá? A resposta, a melhor seria essa. Porque eu só posso dividir o número por 2, pessoal. Bota aí no juiz, se o número for par. Tranquilo? Se o número não for par, nem adianta tu querer dividir por 2, que não vai conseguir, não. Agora Mas a raiz quadrada não vai dividir não vai dividir esse número 729 por 2, porque a raiz é quadrada? Não vai dividir o expoente dele. Cuidado. É o expoente que Tô vai... bugada, Zé. Não, já você vai desbugar. Fica calminho um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Já vou explicar isso bem direitinho. Ó. Bom, não vai dar para dividir por 2 na fatoração. Vou para o próximo primo. O próximo primo é 3. Então, vou tentar por 3. Mas primeiro eu vou ver se dá por 3. Sem fazer a conta. Como é que tu vai fazer? Usando um assunto lá do 6º ano. Ó. Somar os algarismos de 729. Quando eu somar esses algarismos aqui, se cair na tabuada de 3, esse número pode ser dividido por 3. Então, 7 mais 2 é 9. 9 mais 9 é 18. Esse número está ou não está na tabuada de 3? Tá. Pode olhar que tem lá na tabuada de 3. 6, eu acho. Exatamente. Então, galera, acredite, 729 pode dividir por 3. Vai dar certo. Eu vou dividir, ó.
Vou botar um 2, que vai dar um 6, sobra 1, baixo o Dá 2. 253, eu acho. Isso. Vou botar um 6 aqui, que dá um 2. Calculadora de André é boa, viu? Aí o placar não pode ser um caderno aqui do meu lado, né? Tá ligado? E escrevendo. Sobra 1 aqui, baixo o 2. Tu disse que dava quanto? 200 e quanto, Andrei? A minha economização. Chutando assim 43. É, exatamente. Dá um 12 aqui, né? Zero, abaixa o 9 e bota um 3. Certinho, 243. Então dá por 3. Agora, 243, será que continua dando por 3? Só é somar de novo os algarismos. Soma aí. 2 mais 4, 6, 7, 8, 9. Eita, 9 também está na tabuada de 3, então esse número dá de novo por 3. Então, 243 dividido por 3. Qual o número que eu multiplico por 3 dá bem pertinho de 24? O próprio 6, né? Baixo o 3 dá 1. 61. E agora? 61. 243 deu para dividir por 3. Deu para dividir por 3, não foi? E Eu deu só digo uma coisa, o próximo resultado vai dar por 3 também. E por que eu botei um 6 aqui? É um 8. E 81 dá para dividir por 3, Andrei? Tá, porque se você botar 8 mais 1, dá 9, que é 3 vezes 3, que dá 9. Aí aqui eu já sei de decorado, dá 27. 27 dá por 3? Dá. Dá Dá. quanto? 9. 9. Agora vamos contar quantos 3 tem aí, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 7. Tem 6, não? Oxe, não contou com o de baixo ali, não? Ah, não. Não, Meu ó. Deus. 1, Eu 2... pensei que era 7 com esse 3 aqui, Aderi, com o 3 que tu colocou no não. corte. Agora, ó, agora eu vou chegar onde Mariana estava com dúvida naquele negócio se dá para dividir por 2, né? Agora pode, Mariana, dividir agora, viu? Você pode pegar o 6, que é expoente, e dividir pelo índice da raiz, ó, que é 2, ó. Mas 6 dividido por 2, galera, quanto é? É 3, né? Sim. E 3 a terceira? A galera Dá bota 9. 9 ou não bota? Dá 9, que dá 27. Mas o pessoal bota quanto? 9, né? Bota 9, tá ligado, né? É, pensa que é 3 vezes 3. Então, olha para cá, ó. A raiz de 729 é 27. Não precisou eu adivinhar, precisou? Não, precisou apenas eu fazer uma fatoração. Eu me lembro daí, quando eu fazia raiz, que é a primeira vez que eu vi, eu ficava chutando os números, tá ligado? Eu multiplicava tudo que era número. Pra ver se dava certo. Tentando Eu dividia. adivinhar, né? É, tipo, botava o 2, aí depois ia pro 3, ia pro 4. Mudava o resultado, tá ligado? Sem ser com mais ou menos exato, aí eu ia. Eu ainda não entendi, Alderi, porque o senhor faturou por 3, não podia ir por 2, não? Não, todos os números aí, se você olhar, Mariana, não são pares. Você só pode dividir uma coisa por 2 se for par, tá certo? Eu vou dar uma dica a você, ó. Coloca isso aí no juiz, ó. Você precisa estudar um assunto chamado de critérios de divisibilidade. Quando o número pode ser dividido por 2? Quando ele é par. Olhe para 729. 729 é par? Não. Então nem tente por 2. Porque o 7 não é o 2, não é o 9, não. Na Na verdade, o 9 que é o último número. Isso. Só precisava É, olhar para o 9. Quando o número dá para dividir por 3, é quando ele é ímpar? Não. É quando a soma deles, certo? Cair na tabuada de 3. Certo? Esses são os dois mais importantes. Se vocês aprenderem esses dois, o resto é muito parecido. Porque 4, por exemplo, 4, ele tem que ser par, não tem não? Tem que ser par. verdade. E além dele ser par, você precisa só olhar os dois últimos algarismos. Se tiver na tabuada de 4, todo número dá para dividir por 4. 5. Peraí, Adeli. Licença, tu ferrou ali o 6, tu dividiu o 6 pelo 2, não foi? Que deu Foi. 3. Ah, tá.
Para esse número sair da raiz, eu tenho que pegar o expoente dele e dividir pelo índice. Certo? Mas se chegar um número que não dá para dividir pelo índice, tem como chegar? A gente vai chegar. Vai chegar, a gente só pode simplificar. Não pode resolver, mas pode deixar ela mais enxuta. O mais próximo possível. Mais próximo possível. Por exemplo, se desse 3 à sétima, o que é que eu faria? Eu meio que quebrava esse número aí e fazia isso, ó. 3 à sexta vezes 3. Você concorda que 3 à sétima é 3 à sexta vezes 3? Lembra que eu disse que bases iguais repete a base e soma os expoentes? Quando não tem aqui é 1. Quando não tem ninguém é 1. Então, por isso que 3 à sétima é 3 à sexta vezes 3 à 1. Aí eu ia botar... Mas se fosse uma divisão, né, Aldari? Ia ficar 5. Porque tinha que diminuir. Aí, Andrei, eu ia botar isso aqui na raiz, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o que ia ficar na raiz. O único que podia sair era esse, ó. Ia sair para aqui para fora. Mas o 3 ia ficar solitário lá dentro, né? Então, 3 à sexta eu já sei como é que ele sai. Ele sai virando 27. Mas um dos 3 ia ficar lá dentro. Certo? Então, ia dar essa resposta. Mas isso aqui é o último assunto que a gente vai ver de radiciação. É o último assunto. Então, pulei logo pro último assunto. Foi, mas tá de boa. Como assim ia dar 5 ali? Então, pessoal, olha só. Porque se fosse uma divisão, você ia diminuir os expoentes. Não ia. Mas ali é 7 menos 6. Ia dar 1, não 5. Uai? Não, é porque Ele acompanhou. Ele cortou a conta, pô. Ele Tu colocou tá falando isso aqui, né, ó. Eu disse que isso aqui é isso aqui, ó. O 3 elevado a 7. Ó. A base. Então, aí ela falou que se fosse na divisão, ia ser 5. Então, 6 menos 1. Ela tá falando isso aqui, Gabriel, ó. Quanto é isso na divisão? Ela falou isso aí, ó. Ah, entendi agora. Entendeu? Se eu fosse dividir 3 Porque a 6... na multiplicação somos expoentes e na divisão diminui. Exatamente. Parabéns. Pessoal, agora a pergunta que não quer calar, ó. A pergunta que não quer calar, ó. 729 é um número quadrado perfeito? É. Por quê? Porque não Porque é o um... 27 é natural. Beleza. Porque tá gerando um número natural. Olha só, para não passar batido. Eu já vi livros, não está errado, mas eu já vi livros para você descobrir se um número quadrado se o número é quadrado perfeito, basta você fatorar. Quando você fatorar, se o expoente for par, você já pode dizer que o número é quadrado perfeito. Por que eu não ensinei assim? Porque se eu ensinasse assim, eu ensinaria a metade do conteúdo a vocês. Eu só ensinava vocês chegar até aqui, ó. Quando vocês chegassem aqui, você já podia me dizer, Alderi, esse número é quadrado perfeito. Mas eu fui mais além. Eu disse a você que esse número fatorado, você pode jogar dentro da raiz e encontrar a raiz quadrada do número. Então você sabe que o número é quadrado perfeito, você sabe quanto é a raiz quadrada dele. Então eu fui mais além, para que vocês aprendessem mais. Mas se Alderi, aquele negócio lá, se o expoente for par, dá positivo, e se for ímpar, negativo, né? Aí por isso que se fosse tipo um 3, aí ia dar tipo número negativo? Não, cuidado, não é bem assim não, tá? Não tô entendendo não, Dari. Não, aí Eu tá me bugando. você tá em potência. Cuidado com essa coisa aí de potência, tá? Aqui eu tô perguntando se é quadrado perfeito. Se é quadrado perfeito, você tem que lembrar de duas coisas. A raiz quadrada dele é quanto? Ah, é um número natural, professor. Já fiz, deu um número natural. Beleza, ele é quadrado perfeito. Você fez a raiz quadrada dele. Deu um número com vírgula. Ele é quadrado perfeito? Não. Não. Você fez a fatoração dele. Você não quis fazer a raiz dele. Você só fatorou. Você quer ganhar tempo. Você está numa questão de vestibular. Quer ganhar tempo. Você não quer calcular a raiz, só quer saber se ele é quadrado perfeito. Aí você fatorou.
Deu 3 elevado a 10, por exemplo. Esse número é quadrado perfeito? Sim. Eu acho que sim. Mas você nem fez a raiz, você já sabe? Sei, professor. Como deu 3 elevado a 10 e meu expoente é par, eu já posso garantir que o número é quadrado perfeito. É isso que eu estou tentando te dizer, tá? Então, acalma o teu coração, coloca as coisas, nós estamos agora em raiz. Não vai misturar as propriedades de potência com as de raiz, não, apesar de serem parecidas. Eu vou até além. A radiciação é a operação inversa da potência. É uma caminha com a outra, mas é inversa. É igual a multiplicação e a divisão. São parecidos? São. Uma é inversa da outra, tá? Então, a mesma coisa acontece aqui. Então, vamos seguir, tá bom? Aprendemos o que é um número quadrado perfeito. Aprendemos que se fatorar ele e o expoente for pai, eu já posso dizer que ele é quadrado perfeito. Aprendemos que se a gente calcular a raiz quadrada dele e der um número natural, ele é quadrado perfeito, tá certo? Mas vamos seguir adiante. Vamos seguir. Olha aí, 2 exemplos aí. 2 exemplos. Fácil, não é difícil. A gente testar. Os números abaixo são quadrados perfeitos? Letra A, Ana Raquel. Só Ana Raquel. Ninguém ajuda ela. Deixa a Aninha pensar. Olha a letra A, Aninha. Ó. Não é difícil, não adianta se estressar. Ó. A letra A, você acha que é um quadrado perfeito, 49 ou não? Basta fazer a raiz. É ou não é? Vai dar 7 aí. Isso. Aí é quadrado perfeito ou não, 49? Tem um BTV aí perto, viu, professor? É Laiane. Não, pô. Aí dá aquele negócio lá de 7 ser natural. Isso. 7 é natural? É, Então, se 7 pertence aos naturais, eu posso garantir que 49 é o quê? quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito, tá certo? No? Parabéns, Aninha. E parabéns o BTV que te ajudou aí. Agora, Eliel. Para te ajudar, eu já fiz a raiz quadrada de 27,04. Já te dei a resposta. Ó. É 5,2 a resposta. A pergunta é: 27,04 é quadrado perfeito? Não. Parabéns, Eliel. Certíssimo. Se está dando um número com vírgula, não é quadrado perfeito. Porque número com vírgula, pessoal, não pertence aos naturais. E como Mariana... Por isso achei estranho, professor. Tava com vírgula. Aí eu disse não. Exatamente. E Mariana já tinha dito a gente que quando o número é com vírgula, na verdade, ele é racional. Então, como ele não pertence aos naturais, então 27,04 ó, não é um número quadrado perfeito. Ok, certíssimo. Eu vou só ensinar outra coisa aqui que eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem. E é isso aqui, ó. Eu vou até mais além, eu vou botar mais facinho, ó. Às vezes eu olho para alguns alunos e digo assim: quanto é a raiz quadrada de 1? Ele diz na lata, 1. De 4, 2. De 9, 3. De 81, 9. De 64, 8. De 25, 5. 36, 6. 49, 7. Então eles são ninja em raiz quadrada. Mas quando eu digo isso, ó, quanto é a raiz quadrada, certo? De 0,09. Eu botei pequenininha, por isso que eu vou ensinar. Mas eu poderia botar uma grande para você não tentar adivinhar. Porque tem gente que vai adivinhar e vai dizer na lata 0,3. E é a resposta. Mas por que é 0,3?
Se fosse maior... Porque 9 é a raiz quadrada de 3. Quer dizer, 3 é a raiz, sei lá como é que fala. É o contrário ou é do jeito que eu É disse? assim mesmo, tá certinho. Mas vamos dizer que eu tivesse botado um número grande, que não desse para você descobrir, assim, de cara, como Eliel pensou. Como é que eu faria? Eu vou ensinar no facinho, porque é mais fácil de entender, ó. Você faria assim, ó. Ah, professor, eu sei que a raiz quadrada, eu sei quanto é 0,09. Eu sei transformar isso numa fração, o senhor já ensinou. Ó, professor, 0,09 transformado numa fração é 9 dividido por 100. Pode pegar 9 e dividir por 100 para tu ver se não dá isso aí. E eu ensinei aqui, eu disse, galera, quando você for dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000, dividir por 10.000, não vá fazer conta não, meu filho, pelo amor de Deus, homem. Não faça conta não, que é só andar com a casa. Ou tu anda para a esquerda ou anda para a direita. Certo? Como eu vi que a vírgula andou para a esquerda 2 casas, por isso que eu sei que ele dividiu por 100. Se ele tivesse andado só uma casa, eu sabia que ele tinha dividido por 10. Certo? Então, isso é 9 dividido por 100. Certo? Mas como é que eu tiro a raiz quadrada de uma fração? É só tirar o de cima e o de baixo. A raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo. A raiz quadrada de 9 é quanto? 3. E a raiz 3. quadrada de 100? 10. E quanto é 3 dividido por 10? Eu vou fazer conta? Vou não. Eu vou só andar uma casa. Para que lado? Esquerda. Então vai ficar 0,3. Tá vendo que eu não preciso adivinhar? Claro. 0, Aí esse zero aí não vale nada. Que é o zero à esquerda. Não, cuidado. Esse 0 aqui vale sim. Ele não vale Vale? nada. Ele não vale nada se fosse assim, ó. Sem vírgula. Ah, tá. Aí isso é 3. Cuidado. Certo, pessoal? Eu vou botar uma mais chata agora, ó. Olha aí, ó. Raiz cúbica de 0,08. Aí eu vou e raciocino. Eu tenho que raciocinar, ó. Isso aqui eu sei quanto é, professor. É 8. Não esquece de botar o 3 aqui, tá? Isso é 8 dividido por quantas casas, ó? 1, 2, 3. 1000. Certo? Então ele quer a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 1000. Eita, professor, eu não sei raiz cúbica, não. Sabem? É do mesmo jeito da raiz quadrada, só que a raiz quadrada eu multiplicava 2 vezes o número para achar. Na cúbica eu tenho que multiplicar 3 vezes ele mesmo para achar. Agora aqui dá para mim adivinhar qual o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e dá 8. Cuidado, tem que ser por ele É mesmo. 2, Roderick? É, Aninha, parabéns, é 2 mesmo. E qual o número que eu multiplico por ele 3 vezes, por ele mesmo, e dá 1000? Ó. 5? Não. Uai? Ó quem é? 10, porque... 10. Nossa, mano. Isso, porque 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000. É só 1000. acrescentar zeros. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. E 2 dividido por 10 é... Não faz vergonha, não. Diz quanto é, por favor. É só andar uma casa para a esquerda. 2. Tadinho da Roderick. 0,2, meninos. Tá bom? Então, galera, olha só. Vamos fingir que eu sou um anjo da morte. Se um dia Credo, Roderick. vocês, quando chegar lá no ensino médio, e disser
que eu não ensinei a fazer raiz quadrada com vírgula, acredite, quando você estiver dormindo de noite, eu vou aparecer. Faça isso, não. Não, Você vai né? Você vai ser comigo. Eu tô lhe avisando, o jeito que eu durmo, você não vai querer nunca mais aparecer. É uma dica. Ok, pessoal? Então, para fazer uma raiz quadrada, seja ela pequena, grande, com vírgula, você vai ter que transformar numa fração. Aí tira a raiz quadrada do numerador e do denominador e tchau. Acabou a história. Porque a matemática só complica a vida do aluno. Mas tem um professor para descomplicar. Vai É, Altair rezar. Malandra. Mano, olha o tamanho desse número, meu Deus. Mais um exemplo aí para nós finalizarmos essa parte introdutória. Não, Altair, pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse número. Essa introdução aqui, viu? Vamos à anotação científica, pelo amor de Deus. Olha, agora ela acertou. Galera, eu vou usar anotação científica aqui. Por quê? Porque Porque é um número extremamente grande. grande e outra coisa, ele só tem zeros aí, ó. Ele só tem zeros. Então, ó, se eu colocar numa notação científica, é disfarçado, o nome não é Tem bem nome pra esse notação número aí, professor? Mas olha para cá, ó. Eu disse a vocês em potência de 10, ou foi a vocês ou foi o 8º ano. Se eu tivesse Foi pra gente. 10 ao quadrado, vocês acham que é 20 ou é 100? Sim. Eu acho que é 100. Beleza, 100. Se eu tivesse 10 à terceira, vocês acham que é quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Tá? 1000. Vocês estão notando um padrão? O expoente diz quantos zeros eu tenho. O expoente Se diz fosse quantos... 5, seria 5 zeros. Se fosse 6, seria 6 zeros. Isso. Eu vou pegar essa ideia e vou reduzir esse número bem grandão aí, ó. Vou botar 10 e vou contar os zeros dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9. Então, esse número aí, bem grandão, nada mais é do que 10 elevado a 9. Nossa, melhor. Mas como é que eu vou tirar esse 10 elevado a 9 para fora da raiz? Eu já ensinei. Eu faço o que com o expoente? Eu pego 9 e vou dividir pelo índice da... Dá 3. Então o carro fica 10, leva 3. Exatamente. E 10 elevado a 3, não me mate de vergonha não, pelo amor de Deus. É 1000. Eu ia dizer que era 30, viu? Meu, Eu também ia dizer que era 30. pelo amor de Deus, diga que é 30 não. No dia, Pessoal, eu posso sacar rumo de ponta. Eu vou responder 10 questões erradas para poder falar comigo. Ah, essa é a resposta. essa é a resposta final. Nossa, mano. Foi Né? rápido. Que choque. Outra Eu já coisa vi que eu quero ali. falar, ó. Olha, pessoal, presta atenção nisso. Olhe para cá, ó. Coisa fácil. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Não é fácil? Agora, olha onde os alunos erram. Olha onde os alunos erram. Ó. Quanto é a raiz quadrada de menos 4? Não vai Menos ser menos 2, né? Nossa, cara. Ó, olha para mim, ó. Olha para mim, ó. Ó. Errado. K. Ah, não vem Tá de sacanagem, né, professor? Vamos tentar. Mano. Vamos pensar, porque não é na adivinhação, não. Vamos pensar. Por que, Mariana, as meninas disseram aí que a raiz quadrada de 4 é 2? Por quê? Porque se eu multiplicar o 2 vezes o 2, veja que é 2 vezes, vai dar o número lá de dentro, ó. 4. Ah, então vai ser 2 também, né, Aldari? O de menos 4 aí. E vamos ver. Se você disse que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2, então se eu pegar menos 2
vezes menos 2 Então vai ser assim, aí complica. é para estar o lado de dentro, não é? Mas É. se eu E vai multiplicar dar menos... positivo, né, Alderi? Isso. Só quanto é que vai dar, ó? Relação final. Ou Nossa, seja, mano. ou seja, a raiz de menos 4 não existe. Tem nenhum número que tu multiplique por ele mesmo e dê o lado de dentro, menos 4. Tudo que tu Eu fizer... disse 2 porque eu fiz a relação de sinal, né? Aí, mas mesmo assim era 4. Não, mas, Complicado. Aninha, fica em paz, porque todo mundo erra essa resposta, tá? Tá? Você não é a primeira, não. Eu já errei isso aí na minha vida também. Eu Então, fiz a relação de sinal, né? Aí por isso que eu coloquei 2. eu entendi. Só 2. Eu coloquei menos 2. Eu fui na lógica, menos 2. Então, ó, anota aí no juízo de Também, vocês Andrei. que a gente vai ver isso ainda, tá? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Ainda eu vou mais além. Não existe raiz de índice par de número negativo. Se o índice da raiz for par e o número for negativo, bota não existe. Outro exemplo, ó. Vou botar um índice par aqui, 4. Menos 32, por exemplo. Quanto é a raiz quarta de menos 32? Não existe. Tá certo? Não existe, né? Porque não existe menos 32. Agora, qualquer número negativo que eu boto dentro de uma raiz não existe, depende. De quem? Do índice. Vou dar outro exemplo agora. Ó. Quanto é a Então raiz... tudo depende do índice. Diz, Andrei. Pode dizer. Tudo depende do índice. Depende do índice. E se o índice fosse negativo? Ou Não, não tem? não tem não. Todo o índice de raiz é a partir do 2. Me engano. Não pode nem ter índice 1, é a partir do 2. 2, 3, 4, 5, e aí vai. Galera, olha para cá agora, ó. Raiz cúbica de menos 27. Não bota, não existe, não. Eu falei se fosse raiz quadrada. Eu falei se fosse raiz de índice par. Agora tem um número, se tudo multiplicar 3 vezes por ele mesmo, dá 27. Ah, Alderi, agora eu entendi. Tô pegando sua manha. É porque, tipo assim, se você fizer relação, vai dar negativo. É, porque é ímpar. Isso, aprenderam, tá vendo aí, ó? Qual o número que eu multiplico 3 vezes por ele mesmo e dá menos 27? Opa, dissesse. 9, sei lá. 3. Não, 3. Sei lá, eu sou muito tabuada, Alderi. Quanto é menos Ai, 3 vezes mesmo. menos 3? É Tá, 9. Mas quanto é 9 vezes menos 3? Ou menos seja, 27. sinais diferentes, né? Negativo, 27. Então, a Ah. raiz cúbica de menos 27 é... Menos 3. Olha o que eu uso na relação de sinal aí, ó. Pessoal, isso é uma pegadinha. Os alunos fazem isso automático. O cara pergunta quanto é a raiz negativa de um número com índice. Ele diz que não existe. Mas cuidado, esse negócio de não existir é só para a raiz quadrada ou se for outra. Mas aí deu menos 3 porque o índice é ímpar. Isso, porque o índice é ímpar. Se fosse um par aqui, podia botar não existe. Nem tenta calcular. E quem for fazer o cálculo e der um resultado, isso aí tá brisando na neve. Exatamente. Olha a observação aí, ó. Olha essa observação aí, ó. Me diz uma coisa, André. Dá para tu ler aí no teu celular essa observação? Rapaz, a letra, depois de um acontecido aí, mas eu vou ler assim, né? Observação. Não existe raiz real. Caso o R aí ficou real, né? É. E o número negativo quando o índice do raiz quando o índice da raiz for par. Legal? Então, se a raiz for índice par, principalmente a nossa raiz quadrada, que é a mais famosa, não vai existir raiz real. Só vai existir raiz lá no terceiro ano, que é os números complexos, tá certo? Que vai ser... Aí vocês vão estudar isso aí.
O Alderi já tá me dando medo. Nem cheguei no terceiro ano, tô nem perto. Alderi, eu namoro com a menina do colégio, que ela estuda no terceiro ano. Aí tem um professor lá, cada vez que eu não vou pra casa dela, ela tá na aula. Aí tem um professor explicando os números. Aí ele fez uma pergunta, né? De raiz. Eu faço semana de raiz. Aí pergunta, a raiz não sei de que, acho que foi de 9, a raiz de 4. Eu pergunto, tu estuda isso? Não, isso aqui é só o começo. Só um exemplo. É porque eles revisam. Revisa. Só pra você lembrar, pra ele pegar uma forma mais profunda. No caso, né? Agora, Mariana, responda a letra A. Quanto é a raiz quadrada de -1? Mariana, ninguém ajuda. Não tem não, Alderi. Então, vou botar o Ezinho cortado. Raíssa. Raíssa tá dormindo hoje. Quanto é a raiz quadrada de -4, Raíssa? Não tem, né, Alderi? Certíssimo, Raíssa. Não existe. Gabriel, quanto é a raiz quadrada de -3? Não existe. Isso. Beleza. Eliel, quanto é a raiz quarta de -256? Não existe também. Isso. Deixa eu olhar aqui quem está na nossa sala de aula. Alisson, quanto é a raiz sexta de -6? Não existe. Exatamente, não existe. Francisco Jefferson, quanto é a raiz 8, a raiz oitava de menos esse número aí todinho? Jefferson está jogando Free Fire. Marcos Vinícius, quanto é a raiz oitava desse número aí negativo? Marcos Vinícius também está jogando Free Fire. Maria de Cleide, quanto é a raiz oitava desse número todo em negativo aí? Maria de Cleide também está dormindo na aula. Não, professor, é que o microfone tinha coisado aqui. Não existe. Isso, parabéns. Alderi. Já que tá com o celular dele, não, esqueceu que tá em João Pessoa, então tá usando o notebook da tia dele. Então não fica uma coisa áudio. Observação 2. Observação 2. Mariana, por favor, pode ler pra gente? Posso, Alderi? Peraí, deixa eu parar a rede que tava dando zoada. Observação 2. Se o índice da raiz for ímpar, sempre vai existir raiz real. Ok. Vocês olhou o índice da raiz, galera? Vai existir raiz. Seja ela uma raiz quadrada perfeita, dando um número natural, ou seja ela uma raiz irracional, dando aqueles números bem doidos, né? Que é com vírgula infinita e não periódica, ou dando um número racional, né? Que é um número com vírgula, mas que tem fim. Tá bom? Então, se a raiz for ímpar, esquece essa ideia de colocar que não existe, tá? Se o índice for ímpar. Tá bom? Ok, vamos para as nossas propriedades do livro. Então, eu já ensinei aqui, ó, as propriedades do livro. Nós estamos aqui na página 37, agora do nosso livro. Vou direto para os exemplos, ó. Página 37. O primeiro exemplo que ele pede é para a gente calcular a raiz cúbica de -8. Aí o aluno bota o quê? Não existe. E ainda se o cara botar errado, ele ainda vem corrigir o professor, né? Ele diz, ei, professor, o senhor corrigiu errado minha prova. Eu digo, por quê? Eu digo, porque, ó, então a raiz negativa aqui, eu botei não existe e o senhor botou que estava errado. O senhor não disse que raiz negativa não existe? Eu digo, eu não disse isso não. Eu disse se o índice for pá. Mas aqui não é, né, galera? Então, quanto é a raiz cúbica de -8? Será que tem um número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes? -2. Isso, garoto. E de 27? -9.
Quase. Menos 3. Uai. Isso, Ah, menos tá. 3. E a raiz cúbica de 27? Ó, Não Não tem, Uai, né? Porque Alderi, o não índice tem não. é ímpar. tem, não? Ou tem? É Não, 3, pera. 3 positivo. Tem. Ó, o Alderi confundindo minha mente. O Alderi é ai, todo gente, malandra. Meu Deus, Ele bota as cara. E eu malandragens pensando eu que aí tô era no 9, eu não troiando. meio. entendi. Também tava Cuidado, troiando. muita gente gosta de dizer Alderi é que é 9. malandra. Você tem que entender que ele vai botar pegadinha aí pra lhe pegar. Pois é. Ok. E a raiz cúbica de 216? Ó, eu vou dar uma dica a vocês. É um número grande. Então, se é um número grande, eu não sei calcular a raiz quadrada de número grande. Mas eu sei fatorar 216. 216, se eu fatorar, veja que eu nem estou olhando o sinal, tá? Porque eu já sei que vai dar um número negativo. Então, eu não estou nem olhando o sinal. Se eu fatorar 216, vai dar por 2, porque é um número par. Tá bom? Então, se eu pegar 216 e dividir por 2, olha quanto é que dá, ó. 108. Se eu pegar 108 e dividir por 2, vai dar 54, né? Não, é? 54. Se eu pegar 54 e dividir por 2, vai dar quanto agora? 27, né? Aí, ó, Mariana, 27. Eu posso continuar por 2? Dá por 3. Isso, dá por 3. Que vai dar 9. Que dá por 3 de novo. Que dá 3, dá 1. Agora sim, eu posso colocar o número fatorado aqui dentro. Ó. É 2 a terceira vezes, cuidado, que ele está multiplicando. 3 a terceira. Cuidado que isso aqui é negativo, tá, galera? Isso aqui é negativo, tá bom? Eu disse a vocês que se o número for negativo e o índice for ímpar, dá para resolver, né? Eu já sei que vai dar negativo. Já vou botar o sinal aí fora. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse 2 a terceira e esse 3 a terceira de dentro da raiz. Mas como é que o senhor faz isso, malandro? Diga aí, malandro, como é que o senhor faz isso? Eu faço isso dividindo ó, o expoente de 1 pelo índice. Quanto é 3 dividido por 3? É 1. Então vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Não vou nem botar 1 aí. Quanto é 3 dividido de novo por 3? 1 de novo. 1 de novo. Aí Então, coloca o 3, é? É botar o 3. Eu não vou botar nenhum em cima, porque senão a gente já sabe. Agora vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 3. E vamos só repetir o sinal de menos, né? 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 3. Então, a raiz cúbica de menos 216 é menos 6. Mas os alunos botam o quê? Não existe. Eles não querem pensar. Ele vê o sinal, logo ele vê logo o negativo ali. Aí já atrapalha a vida dele, né? Então precisa eu adivinhar, galera? Não, fatora. Precisa adivinhar. Eita, olha quem apareceu aqui, galera, ó. Quem apareceu? Aqueles números grandes, com um monte de zero. Só contar. Que é Certo. 5 0. 5 zeros. Parabéns, meninas. Vai ficar 10. Aliás, menos 10 elevado a 5, né? Legal. Agora eu vou tirar esse 10 elevado a 5 para fora da raiz. Eu já sei que vai dar negativo. Porque o expoente é ímpar, o número é negativo ali, eu sei que vai dar negativo. Mas como é que eu vou tirar esse número aí para fora? A grande pergunta é essa, né? O que é que eu tenho que fazer para ele sumir? É só pegar o expoente do 5 e dividir pelo índice da raiz. Mas 5 dividido para 5, galera, é quanto? 1, né? 1. E 10 elevado a 1 é 10. 10. Tem nem graça, né?
Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta é menos 10. Olha como é simples. Deixa eu dar outra dica de ouro aqui, porque a nossa aula está praticamente finalizando, né? Deixa eu dar outra dica aqui. Pessoal, para você não ficar pegando o índice, dividindo, o expoente dividindo pelo índice, existem algumas coisas que você já pode fazer direto. Ó. Por exemplo, se eu dissesse a você quanto é a raiz quadrada de... Aí eu fatorei 4 ao quadrado. Para você, toda vez que você olhar o expoente e ele for igual ao índice, você já pode tirar automaticamente o número para fora. Para tu não ficar 2 dividido por 2 dá 1. 4 elevado a 1. Mas 4 elevado a 1 é ele mesmo. Então, toda vez que você perceber que seu expoente do seu radicando é igual ao índice da raiz, tira automaticamente para fora. Outro exemplo, ó. Raiz de 9 ao quadrado. Eita, professor, o expoente... Pode tirar o 9 para fora, Alderi. Isso, garota. Outro exemplo, para ver se a gente pegou a malandragem. Ó, vou botar raiz quadrada mais não, vou botar outra raiz agora, ó. 7. Raiz de índice 7, ou seja, raiz sétima. De 9 a sétima. Quanto é a resposta? 9. Isso. Então não precisa ficar fazendo a divisão quando eles forem exatamente iguais. Já automaticamente você manda o número sair para fora. Vamos ver o que é que nós temos para casa. Nós temos um exercício para casa da página... Não, Alderi, eu vou chorar. Mas não tem... Não. Ah, meu Deus. Alderi, eu vou chorar. Eu vou entrar em Alderi. depressão, Alderi. Ai, eu tô dando uma parada cardíaca aqui agora, Alderi. O que foi? Vocês estão com muitas coisas para fazer? É? Muito, Alderi, muito. Tu não tá nem Muito, é entendendo. verdade. 2 seminários. Tá bom, então eu não vou cobrar, tá certo? Mas a próxima semana eu agendo ele para outros dias, tá? Tá ok, faça esse favor. Nossa, mano, Alderi foi muito bom agora. Todo mundo te ama, Alderi. Sim, Alderi, você é um ótimo professor. Mas não vou esquecer não. Quando for segunda-feira eu vou lembrar, viu? Tá ok. Tá. Pessoal, alguma dúvida? Podemos encerrar Não, a Alderi. aula? Tudo esclarecido. Oxe, já acabou? Já. Já. Em geral até, mano, pra 2 aulas, assim. Né? Quando o assunto é bom, mano, enxante passa. Bora. Obrigado. Você é um amor, Ana. Muito obrigado. Ai. Pessoal, então eu vou... Essa aula vai ficar gravada, eu vou postar hoje no YouTube. Quem tiver interesse, não entendeu alguma coisa, pode assisti-la novamente, tá bom? Muito obrigado. Tá Boa certo. tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.